Olá, seja bem-vindo ao canal Brasil no Espaço. Quando começamos a olhar para o mundo todo, vemos países como Singapura, que virou um gigante econômico em poucas décadas, depois de ter sido um país pobre, e a Suíça, que construiu uma sociedade próspera, com inovação, qualidade de vida, em um estado de bem-estar social. E o que esses países podem nos ensinar de como podemos moldar o nosso modo de pensar e vencer o famoso complexo do vira-lata que veda nossos olhos, atrofia nossa inovação e molda nossa cultura, nossos atos e, consequentemente, de toda a nação. Seja bem-vindo ao canal Brasil no Espaço, o canal que busca promover, divulgar o avanço tecnológico em nosso país, a prosperidade, as empresas brasileiras inovadoras e, sobretudo, uma proposta onde a indústria espacial seja tratada como uma política de Estado com recursos próprios. Até o ano de 1965, Singapura era um país pobre da Ásia que praticamente vivia da pesca e hoje tem um PIB per capita de 82.794 dólares. Singapura apostou em livre mercado, baixos impostos, abertura ao comércio global e regulação mínima em negócios. Focou em atrair investimentos estrangeiros, infraestrutura de ponta, como portos, aeroportos, e educação meritocrática, com um governo autoritário que priorizou a eficiência e corrupção zero. Tornou-se um hub financeiro, tecnológico e alta produtividade, apesar de poucos recursos naturais. Ou seja, Singapura adotou uma política que é conhecida como neoliberal. Por outro lado, temos um país europeu, a Suíça, que tem uma das rendas per capita mais altas do mundo. Segundo o Banco Mundial, em 2023 ela foi de cerca de 91 mil dólares. Isto significa, se o Brasil tivesse uma renda per capita de 92 mil dólares, nosso país seria a segunda maior economia do mundo, com 19,78 trilhões de dólares. A Suíça é um estado de bem-estar social, onde prevalece os serviços públicos de qualidade, a carga tributária é relativamente alta, mais alta do que no Brasil. No entanto, os impostos retornam em serviços públicos, em educação de qualidade, saúde, infraestrutura e tudo mais que compõem para a qualidade de vida da população. Tanto em Singapura, que tem um governo com pauta neoliberal, como na Suíça, que tem um governo com pauta de estado de bem-estar social, os dois países têm padrões de vida muito semelhantes, mas são de modelos de desenvolvimento bem diferentes. E o que isso mostra para a gente? O que isso revela? Que não importa o modelo que um país, uma nação resolva seguir, tanto faz se ele for neoliberal ou se ele for estado de bem-estar social. O que realmente importa é a mentalidade da população, a maneira como estamos pensando, nossas atitudes, nossos comportamentos e, sobretudo, a percepção que nós temos da nossa classe política e a classe política tem sobre a população. Os dois países são muito pequenos se comparado ao Brasil, tanto em população como geograficamente. A Suíça é uma confederação composta por 26 cantões, que equivale aos nossos estados aqui no Brasil, cada um com uma considerável autonomia, incluindo constituições próprias e poderes legislativos, executivos, judiciários. O sistema federal equilibra o poder entre os cantões e o governo central. A Suíça adota uma forma de democracia semidireta, combinando elementos de democracia representativa, com parlamentares eleitos, e democracia direta, através de referendos e iniciativas populares, que é justamente o que a Brasil no Espaço propõe para a indústria espacial e que você também pode ter
essa iniciativa sobre qualquer área socioeconômica que você gostaria de propor uma solução, de propor uma ideia. Na Suíça não há uma figura de um presidente tradicional como em muitos países. Em vez disso, o poder executivo é exercido coletivamente. E isso faz com que o poder não se concentre em apenas um único homem. O governo federal é liderado pelo Conselho Federal Suíço, composto por 7 membros, eleitos pelo parlamento. Esses conselheiros federais são os ministros do país, cada um responsável por um departamento, como finanças, defesa, etc. E é esse presidente da confederação é a figura que representa a Suíça externamente. O sistema de rotação anual evita a concentração de poder em uma única pessoa. A Suíça tem cerca de 200 deputados eleitos diretamente pelos cidadãos a cada 4 anos por representação proporcional. A capital é Berna e não há um primeiro-ministro ou presidente com poderes executivos e totalmente centralizados, como é no Brasil, nos Estados Unidos ou em boa parte dos países onde normalmente a gente costuma olhar e ter como referência. O sistema valoriza o consenso, as decisões importantes frequentemente passam por consultas populares, ou seja, a participação do cidadão é muito ativa nesse país, na tomada de decisões. Diferentemente de países como Brasil, Estados Unidos, entre outros, onde os políticos são vistos como celebridades, figuras poderosas, pessoas de grande influência, na Suíça, os políticos são frequentemente percebidos como servidores administradores públicos. O presidente da confederação não é uma figura de destaque midiático. Após seu mandato de 1 ano, ele volta a ser apenas um dos 7 conselheiros, o que mantém os políticos no mesmo nível do povo. Muitos, inclusive, podem até ter outros empregos paralelos, mostrando que o político lá é muito mais visto como um servidor público, com quem presta um serviço nobre à sociedade, do que propriamente uma autoridade pública poderosa ou algo assim. E, consequentemente, os suíços tendem a confiar mais no sistema político do que políticos individuais. A democracia direta dá aos cidadãos poder de veto ou iniciativa, o que reduz a sensação de dependência de figuras políticas específicas ou populistas. Se algo não agrada à coletividade, eles podem mudar diretamente via referendo. Os suíços valorizam a estabilidade e a eficiência do governo, mesmo que eles não sejam apaixonados por esses políticos em si. Ou seja, o importante mesmo é manter a paz social, manter o país equilibrado. Mas tudo isso só é possível porque a população participa muito ativamente das decisões do país, algo que não ocorre no Brasil e em muitos outros países. A maioria dos suíços conhece pessoalmente seus representantes locais e já interage com eles no dia a dia, o que humaniza a política e reduz a distância entre os eleitores e eleitos. A população idolatra seus políticos, mas também não os demoniza, como em alguns países com alta polarização. Resumindo, a percepção que os suíços têm sobre sua classe política é pragmática. Eles são vistos como peça de um sistema funcional, não como heróis ou também não como vilões. Há confiança na estrutura democrática, mas os políticos em si não inspiram grande admiração ou rejeição. O poder, afinal, está nas mãos do povo. Portanto, nesses 2 exemplos, fica claro para nós BRs que não importa o modelo a ser implementado. O que importa realmente é a mentalidade da população, tanto dos governantes para quem está sendo governado. Seja um estado de bem-estar social ou seja uma política neoliberais, o que vai fazer realmente a diferença são esses 2 atores principais da sociedade. Mas também você pode estar se perguntando: mas a Suíça sempre foi um país rico. Mas isso não é verdade. É que o contexto em que a Suíça prosperou foi um contexto bem diferente. Ela se deu no início do século XIX, onde ela ainda era predominantemente rural e relativamente pobre.
A maior parte da população vivia de agricultura, de subsistência, em pequenas fazendas, um PIB per capita muito inferior aos outros países europeus, além de sempre se manter neutra nos conflitos europeus. Somente a partir do início do século XX, com a Revolução Industrial, a Suíça virou um refúgio financeiro e um centro industrial durante muitos conflitos. No pós-guerra, a Suíça investiu em setores de alto valor agregado, como químico, maquinaria, finanças. O sigilo bancário, formalizado em 1984, atraiu fortunas globais, consolidando Zurique e Genebra como hubs financeiros. O sistema educacional forte e uma força de trabalho altamente qualificada impulsionaram a produtividade. Em 1950, o PIB per capita da Suíça já rivalizava com as nações europeias. Então, desde 1970, a Suíça se firmou como um dos países mais ricos do mundo. Resumindo, a Suíça sempre foi rica? Não. Para os padrões europeus, era considerado um país modesto, com pouco sinal de prosperidade. Sua riqueza é um fenômeno relativo recente, construído a partir do século XIX com a industrialização, aproveitando a inteligência de sua posição geopolítica, que era inserida na Europa, que estava passando pela Revolução Industrial, e uma cultura de trabalho e disciplina. Novamente aqui percebemos a mentalidade da população. E esses dois modelos de desenvolvimento, seja extremos como na Suíça, nos países escandinavos, onde o bem-estar social, o estado de bem-estar social está muito mais presente, há estatais, há servidores públicos, há serviços públicos de qualidade, há impostos altos, mas há retorno. Ou outro extremo, como é Singapura, como é a Coreia do Sul, onde a pauta neoliberal foi a predominante. Em todos os países do mundo, sobretudo os aqui da América Latina, tentaram implementar um ou outro modelo. E os países que foram mais bem-sucedidos nesse conflito foram aqueles que procuraram ser mais moderados, como por exemplo o Chile e o Uruguai, que conviveram com períodos muito extensos de políticas neoliberais ou então de estado de bem-estar social, e procurar ali equilibrar as forças políticas, as políticas implementadas para estabilizar a economia, diminuir a desigualdade social, e hoje são exemplo de países na América do Sul que contêm os melhores indicadores socioeconômicos do continente. Por outro lado, temos exemplos bem emblemáticos como a Argentina, que quando a Suíça ainda era pobre, a Argentina já era um país rico. No entanto, a Argentina começou a cair em uma série de erros de decisões. Muitos especialistas acreditam a soberba dos argentinos na época. Os argentinos se viam como se fosse uma espécie de país europeu dentro de um continente sul-americano. Isso levou tanto a classe política, a classe dominante no país, a subestimar as transformações que o mundo estava passando. Isso levou a uma espécie de acomodação, e os argentinos ficaram dependentes somente de commodities durante muitos anos. Sendo assim, o país foi perdendo competitividade, perdendo relevância no mundo, e automaticamente a desigualdade social foi aumentando e as pessoas foram ficando cada vez mais pobres. Durante o século XX, com a ascensão do peronismo, a Argentina novamente tentou resgatar o seu estado de bem-estar social equivalente ao europeu. Mas aí já era tarde, o estado realmente já estava falido, a corrupção já estava totalmente entranhada na classe política e econômica do país, e novamente levou aquele país a uma série de decisões equivocadas ao longo da história, que se repetem até hoje. Hoje, quem governa aquele país é um presidente que tem uma pauta neoliberal bem agressiva e que vem tentando aí de todas as formas resgatar a economia argentina, e como eu falei e todos nós sabemos, já foi um país com indicadores sociais muito superiores aos demais países da América Latina, inclusive até mesmo ao Brasil, e hoje apresenta indicadores sociais piores do que o Brasil, estando no mesmo nível de países como Venezuela, Peru, Bolívia, que são países que convivem com tráfico de drogas, crime organizado e tudo quanto é tipo de mazela decorrente da desigualdade social. Portanto, meus prezados BRs, a história nos mostra que não há uma receita de bolo para todas as nações, e isso é muito relativo, depende muito da mentalidade do povo,
das circunstâncias e que o melhor a fazer é um equilíbrio entre as duas políticas, como vem fazendo o Chile e o Uruguai ao longo da história. É muito mais prático você acreditar numa ideia do que propriamente numa promessa política, pois quando você acredita numa ideia, você tende a aceitar, mesmo que aquilo não lhe agrade, mesmo que venha de um governo, por exemplo, que você não votou, mas que você acaba entendendo realmente como uma ideia que deu certo ou que vem dando certo. Isso pode proporcionar ao nosso país trilhar um caminho mais semelhante ao Uruguai ou ao Chile, onde nenhum dos dois extremos reina absoluto, mas uma combinação de política de bem-estar social com políticas neoliberais tem se mostrado certamente muito mais eficientes do que propriamente o extremo de uma ou de outra. Pois, assim como no caso da Suíça, de Singapura, da Coreia do Sul e de muitos outros países que aplicaram um extremo ou outro, a população sofreu muito e o preço que pagaram foi muito alto. Esse foi um vídeo para que possamos refletir sobre nossos comportamentos, nossas decisões e aí procurarmos vencer o complexo do vira-lata e pensarmos muito mais nas ideias do que propriamente nas cores das bandeiras. Pois, como eu falei, depende muito do modo de pensar. De nada adianta implantar uma política neoliberal, de nada adianta aplicar uma política de bem-estar social se a corrupção, a ineficiência, a malandragem estiverem presentes. O modelo certamente tenderá ao fracasso. E essas características não são exclusivas do partido político A, B, C ou D, ou da ideologia A, B ou C ou D. Não. Está presente em todos os partidos, em todas as ideologias. Basta as pessoas com esses pensamentos estarem nesse meio para que realmente o modelo comece a dar errado. Convido a todos para o próximo vídeo de como o Brasil pode se tornar uma potência militar através de investimento em defesas disruptivas, que são tecnologias muito mais modernas, muito mais baratas do que ter arsenal nuclear, que são extremamente caros, uma tecnologia já obsoleta e que daqui aproximadamente uns 20 ou 30 anos se tornará totalmente ineficiente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.